Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir mais uma questão sobre câncer de pulmão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de pulmão, estadiamento clínico 3. O que a gente sabe sobre câncer de pulmão, estadiamento clínico 3? A gente sabe que câncer de pulmão, estadiamento clínico 3 é um grande desafio. Por que é um desafio? Primeiro, que é uma doença muito heterogênea. O 3A tem um comportamento biológico e prognóstico totalmente distinto dos pacientes 3C, por exemplo. Portanto, todo câncer de pulmão, em especial os tumores de estadiamento clínico 3, devem ser discutidos em time multidisciplinar, incluindo oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, porque a tomada de decisão aqui, ela precisa ser conjunta. E a gente vai ver que existem algumas alternativas terapêuticas de tratamento para esses pacientes. Vamos olhar algumas questões? Vamos começar por 2019. Nessa questão, a gente tem uma mulher de 68 anos, tabagista, com história de vitiligo, que tem um quadro de tosse, hemoptise e perda ponderal, e investigou e achou uma massa no pulmão, no hemitórax direito, com linfonodo no mediastino. Ela biopsiou e é um SEC de pulmão. O PET mostrou que ela tem linfonodo no mediastino, na cadeia subcarinal, paratraqueal, além de lesão no lobo inferior direito de 5,5 centímetros associada a um pequeno nódulo capitante no mesmo lobo. Sem evidência de doença metastática, à distância e ressonância sem implante. A mediastinoscopia confirmou cadeia 7 e cadeia 4R positiva. Frente então a essa paciente, o que eu preciso propor? Qual é a melhor opção terapêutica para ela? Então, gente, o que eu preciso entender aqui? Eu estou diante de um SEC de pulmão, eu estou diante de uma lesão grande de 5,5 centímetros e eu tenho pelo menos 2 cadeias linfonodais à distância acometidas. Então, essa paciente é um estadiamento clínico 3. É um 3A? Não parece, porque ela tem 2 cadeias à distância. Ou é um B ou é um C. Ah, mas eu preciso saber isso, Abraão? Não precisa saber no detalhe. A questão não vai te perguntar isso no detalhe. Mas você precisa ter uma noção. Se você está diante do estadiamento clínico pelo menos 3B, como é que você vai tratar essa paciente? O tratamento dessa paciente é com quimio-rádio, seguido de imunoterapia de manutenção aos moldes do Pacific Trial. Vamos ver as opções que ele coloca? Letra A. Neoadjuvância com carboplatina e paclitaxel, seguido de lobectomia com linfadenectomia, pois é um 3A segundo a JCC, oitava edição. Não é um 3A, essa paciente ela é um 3B, ela é um T3N2 e para essa paciente, claramente, a melhor opção de tratamento é quimio-radioterapia seguida de imunoterapia e não neoadjuvância. E a gente tem que tomar muito cuidado com os dados de neoadjuvância. Esse ano a gente teve muitos dados para neoadjuvância, mas a gente tem que diferenciar o conceito de neoadjuvância para terapia de conversão. Neoadjuvância é quando você olha para um tumor e esse tumor é passível de ressecção upfront. E aí você propõe algum tratamento adicional antes da cirurgia. Terapia de conversão é quando o paciente não é operável e você propõe um tratamento para tentar operar. Então não podemos confundir isso porque isso atrapalha na nossa linha de raciocínio, tá? Então essa é uma paciente para quimio-rádio. Letra B. Combinação de quimioterapia, carbotaxol e radioterapia nas lesões e no mediastino, concomitante a tratamento definitivo, como tratamento definitivo, sem indicação de terapia de consolidação e nem mesmo de manutenção com durvalumab, uma vez que ela tem doença autoimune. De fato, a gente vê aí que ela fala que ela tem uma alteração autoimune, que é o vitiligo. Vamos dar uma olhada aqui, vitiligo com tratamento estável. Então, assim, o tratamento é quimio-rádio como terapia definitiva, mas a gente vai ter que pesar na balança o risco e benefício. A gente sabe que doença autoimune bem controlada não é contraindicação absoluta. A gente vem discutindo isso cada vez mais, especialmente vitiligo, que é uma alteração cutânea, né? Não colocaria a vida em risco. É claro que isso vai precisar ser discutido caso a caso, mas a gente está falando aqui de uma doença extremamente grave e ameaçadora à vida, que é o câncer de pulmão, estadiamento clínico 3. Portanto, essa não me parece a melhor alternativa para responder essa questão. Letra C.
A primeira linha de tratamento para a doença metastática com pembro, carbotaxol, uma vez que ela é metastática diante de ter de um nódulo no mesmo lobo. Se é no mesmo lobo, ela não é metastática, portanto, ela tem um tumor localmente avançado, mas não metastático. Letra C, incorreta. Letra D. Estadiamento, segunda e oitava edição, é um T3N2, um estadiamento clínico 3B, está correto. Com indicação de quimioterapia, carbotaxol associada à radioterapia das lesões do mediastino, concomitantes como tratamento definitivo, seguido de durvalumab de manutenção, caso ela apresente doença estável ou resposta, que é a descrição do Pacific. Então, perfeito. Essa é a melhor opção de tratamento para essa paciente. E letra E, lobectomia mais linfadenectomia, seguido de quimioterapia adjuvante, completamente incorreta, um tumor muito avançado, mas que não é possível tratar com cirurgia upfront. Portanto, gabarito da questão, letra D, tratamento com quimio-rádio definitiva, seguido de imunoterapia de manutenção aos moldes do Pacific Trial. Muito bem, vamos ver mais uma questão de estadiamento clínico 3, 2020. Paciente com carcinoma de células escamosas de pulmão, estadiamento clínico 3B irressecável, em programação de começar quimio e rádio concomitante. Assinale a alternativa correta quanto à escolha da quimioterapia. Então, é a mesma questão do ano passado, tá vendo? Do ano anterior, 2019, só que agora ele pergunta um outro detalhe. Qual a quimioterapia que eu vou utilizar? E aí o que eu tenho que ter em mente é que eu posso usar vários regimes de quimioterapia, mas eu preciso ter atenção que eu estou diante de um SEC, eu não estou diante de um adeno. Para adeno, pemetrexed é legal, mas para SEC não é muito. Então vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A. Cisplatina e etoposide é o regime mais eficaz e deve ser a primeira opção. Cis-etopo ou platina-etopo é um regime muito bom para que tipo de câncer de pulmão, gente? Câncer de pulmão de pequenas células. Não é o regime ideal para câncer de pulmão escamoso, portanto, letra A incorreta. Letra B. Carbotaxol deve ser reservado apenas para paciente idoso com disfunção renal e baixa reserva funcional. Não é verdade, gente. Carbotaxol é um ótimo esquema de tratamento para carcinoma escamoso de pulmão e não precisa ser reservado só para quem não tem condição de receber os outros regimes. Letra C. Cisplatina com pemetrexed é a opção adequada. Lembra, pemetrexed para carcinoma escamoso não é o ideal, incorreto. Letra D. Cisplatina, etoposídeo ou carbotaxol podem ser indicados por apresentarem perfil de eficácia semelhante. Então, são opções, tá? Cisplatina e etoposídeo não é a melhor opção, não é a opção que a gente mais usa, mas é uma opção, e carbotaxol também é uma opção. Então, tanto carbotaxol quanto cis e etopo são opções de tratamento e têm um perfil de eficácia semelhante. Então, letra D está correta. E letra E, carbotaxol e durva concomitante à rádio, esquema padrão ouro. Não, a gente faz carbotaxol concomitante à rádio, seguido de durvalumab de manutenção, não é concomitante, tá? Então, letra E incorreta, por isso o gabarito da questão foi letra D. A gente pode escolher diversos regimes de quimioterapia, evitando-se pemetrexed, que é melhor para adenocarcinoma. E agora vamos ver mais uma questão sobre estadiamento clínico 3. Vejam, esse é um assunto que cai bastante nas provas, então a gente precisa dar atenção a esse tema. É uma mulher de 40 anos não tabagista, sem comorbidade, que tem um quadro de rouquidão progressiva, faz uma tomografia, acha uma massa pulmonar de 4x4x3, com compressão da artéria pulmonar esquerda e falha de enchimento das artérias interlobares com invasão do mediastino, em contato com a aorta transversa e envolvimento brônquico. A massa dista 2 cm da carina e a biópsia mostra que é um adenocarcinoma de pulmão com imunistoquímica positiva para ALK. O PET não demonstrou lesões suspeitas além da já descrita e o estadiamento invasivo do mediastino foi negativo. Não houve achados de lesões secundárias do sistema nervoso central e ele pergunta então qual é a sua recomendação para essa paciente. Então, ela é uma paciente que tem uma doença localmente avançada. Ela não é metastática, mas também não é uma doença localizada pequenininha. É uma doença localmente avançada. Ah, mas como é que eu vou saber se ela pode operar ou se ela não pode operar? Olha a descrição, gente.
abraça a aorta, invade o brônquio, tá 2 centímetros da cara. Gente, como é que vai operar isso? Então, por mais que você não seja cirurgião, você tem que ter essa noção de que essa não é uma candidata ideal ao tratamento cirúrgico. Então, como é que eu vou tratar essa paciente? Quimio-rádio. Vamos ver as alternativas? Letra A. Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia do valumab de manutenção. Não tem dado para esse esquema e ela também não é a candidata ideal para tratamento cirúrgico. Letra B. Quimioterapia concomitante baseada em platina. Tá correto, então quimio concomitante baseado em platina tá super correto. Letra C. Quimio baseado em platina seguido de alectinib de manutenção. Tem dado para alectinib de manutenção nesse cenário, gente? Não tem dado para alectinib de manutenção para essa paciente. E letra D, quimioterapia combinação com platina seguida de pembrolizumab de manutenção. Também não tem dado para essa utilização de pembrolizumab de manutenção. Portanto, a alternativa que melhor responde essa questão é a letra B, quimioterapia concomitante com platina, ou seja, tratamento definitivo com quimio para essa paciente.